Francisco fala Alf neste 9 de agosto de 2020, domingo dos pais. Bom dia, graça, paz e bênção aos papais, aos avós de todo o Brasil, todo o mundo, todos os países. Deus derrame a sua graça nesse dia do papai e do vovô, e nesse dia especial do Pai de todos nós, do céu, nosso Senhor Jesus Cristo, com a expedição da graça. Vamos fazer um estudo sobre a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Ela foi escrita no ano 51 depois de Cristo, de Corinto. Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, depois do retorno de Timóteo, com boas notícias da fé, e deu instruções para a sua santidade, para a santidade da igreja dos Tessalonicenses, conforto, consolo nas tribulações, nas privações que estavam passando pela perseguição de judeus e de gentios pagãos do Império Romano, na província da Macedônia, onde está a cidade de Tessalônica. Então o ambiente da igreja era um ambiente de carnaval, de muito pecado, de ídolos, de templos idólatras, de prostituição, de sacrifícios de sangue de animais aos ídolos de fertilidade que prometiam chuvas. A mitologia romana, greco-romana, ela é um espelho da mitologia babilônica, do Baal, do Nimrod, seus sacerdotes. De Gênesis capítulo 11, o homem tinha criado seus impérios, seus reis, seus reinos, suas cidades e seus ídolos políticos que se transformavam em seres mitológicos que traziam o benefício cósmico para as populações pagãs. E o cristianismo chega nessa geração de ouro dos apóstolos do Messias Jesus para trazer a verdade, que não é esses ídolos e esses, em grego, demônios, eles eram diabos, né? Eles eram anjos psicopatas caídos do céu e não deuses do céu. Céu é por Uranus, acima do Uranus, do ar atmosférico. Paulo então escreve a segunda carta para esclarecer algumas dúvidas que Timóteo tinha trazido a respeito do pensamento da dogmática, a disciplina de estudo da escatologia, as últimas coisas que iriam acontecer, a vinda de Jesus. Os irmãos lá em Tessalônica, eles estavam confundidos ou por infiltrados pagãos, ou por confusões e enganos de pensamento sobre o ensino de Paulo com respeito à ressurreição dos mortos. Havia uma grande necessidade de ensino nessa área da ressurreição dos mortos, porque a ressurreição de Cristo foi algo completamente novo e estranho à cultura do Império Romano, que os gregos não criam, como os gnósticos, que é uma teologia pagã que vai se desenvolver, que hoje se chama catecismo. Ela já se desenvolveu ali pelo século II depois de Cristo, com a ideia de que não haveria ressurreição do corpo carnal, do osso e da carne glorificada de Jesus, que os apóstolos viram os dentes de Jesus, né? Então Jesus tinha osso, e Tomé tocou na cicatriz da sua mão, na marca da cruz, e no lado. E Jesus disse: toca no meu lado, Tomé. Eu não sou um espírito, eu ressuscitei com um corpo celeste, um corpo que o Pai dará a todos aqueles que creem no Evangelho. Então surgiu essa dúvida sobre a ressurreição dos mortos. E os tessalonicenses estavam tristes. Por quê? Porque os seus parentes já tinham morrido, não iriam ressuscitar.
Então Paulo esclarece essa dúvida e comunica com os Tessalonicenses mais essa carta, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saudação vai até o verso 2. Silvano também é o mesmo Silas, o companheiro de viagem de Paulo, na segunda viagem, né? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sob maneira, e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga a tribulação que vos atribulam, e a vós outros que vos sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Está falando da vida do Senhor Jesus. Aqui nós temos que fazer alguma observação. Veja que Paulo diz, é justo para com Deus que ele paga a tribulação aos que vos atribulam. O problema da tribulação, da perseguição ideológica, né? Perseguição religiosa, perseguição política e também comercial, como os cristãos vivem hoje nos países pagãos, como a Índia, como o Mianmar, os budismos, né? A Índia, o hinduísmo, né? Na China, o comunismo, na Venezuela. Talvez nem tanto, porque os cristãos são contaminados pela teologia marxista da libertação, né? Mas sofrem pelas consequências econômicas. Então, o problema da tribulação e das privações era sério, era grave, era crônico nas igrejas do mundo pagão, como ainda é hoje, né? No islamismo. E então, Deus deu ensino a Paulo para esclarecer que essa tribulação momentânea é necessária para nós, como cruz, para crucificar o nosso velho homem que tem essa natureza do mundo pagão, a lascívia, a luxúria, a cobiça, a avareza. Então, o nosso velho homem, a carne, os desejos da carne. Então, nós estamos sendo crucificados ainda com essa tribulação, com essas perseguições. Nós estamos sofrendo ainda, como Paulo diz, os sofrimentos de Cristo, a cruz de Cristo. Nós ainda estamos levando junto com Ele. Mas que haverá o dia da vingança, o dia do Senhor, em que Ele se manifestará com seus anjos, a infantaria celeste, que é 20 bilhões de anjos, 20 mil milhões de anjos, que o Senhor dispõe no céu. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que o Pai enviaria legiões se Ele o pedisse. Então essas legiões, lá no Apocalipse, ela chega a 20 bilhões de anjos infantes com espada de fogo. Imagina um anjo com essa espada de fogo é capaz de aniquilar aquele exército de Senaqueribe que cercou Ezequias, e Isaías profetizou que seria exterminado por um anjo. São 180 mil soldados com uma só espada desses anjos infantes do nosso Senhor Jesus Cristo, que também estiveram no sepulcro no dia da sua ressurreição. Então esses anjos virão com o Senhor quando Ele arrebatar a igreja e glorificar os seus santos dos cemitérios e os vivos transformados. Na primeira carta, Paulo explicou o arrebatamento da igreja. Então, nessa segunda carta, ele motiva, ele exorta para que tenhais paciência, né? E ora por eles, para que o nome de Deus seja glorificado com esse arrebatamento, e também nós nele e ele em nós, com os seus santos anjos. E aqueles que
rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a verdade e a graça de Cristo da cruz e não levaram a sua cruz, mas debandaram, se rebelaram com o velho homem, a velha natureza carnal, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então eles serão lançados no inferno. É aquela cena que Jesus diz, os abutres vão onde estão os cadáveres. Então quando houver a volta do Senhor, no fim dos 7 anos da semana de Daniel, os santos já estarão fazendo as bodas do céu, comemorando a eternidade na bodas de casamento do mistério de Cristo e a igreja, e descerão com os cavalos brancos e com a infantaria celeste dos anjos bons para fazer cadáveres na terra daqueles que estavam se rebelando em Jerusalém com o anticristo, tomando Sião, o Monte Santo, e eles no Armagedon serão devorados pelos abutres, pelos urubus, pelas águias. E, enquanto isso, os santos estão comemorando as bodas, vêm das bodas para tomar posse do reino na terra, plana e imóvel, de disco, forma de disco. Então, essa é o primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses, passando para o segundo capítulo. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, e agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então aqui é muito claro, né? Paulo está falando do anticristo, que ele vai tomar no terceiro templo, que Trump está fazendo uma aliança com Israel e os palestinos ali, tentando abrir espaço para que os judeus ortodoxos, aqueles de preto, que não aceitaram Jesus como Messias, que tem grande influência política em Israel, consigam fazer um templo para eles ali no Monte Santo, junto ao lado dos palestinos. Então ali o anticristo vai se sentar nesse terceiro templo, né? Porque as escrituras e mesmo os judeus ortodoxos, eles divergem, porque os profetas não mandaram construir um terceiro templo, né? Esse templo vai ser construído para o anticristo, ser profetizado, cumprir essa profecia de Paulo. Ele vai se assentar, e de Daniel, ele vai se assentar ali naquele templo e se dizer Deus, e vai proibir todo outro culto. Então esse político que vai se revestir como os imperadores romanos de divindade, ele vai ser então rejeitado pelos judeus, que sofrerão grande perseguição e holocausto. Cerca de talvez 2/3 dos judeus perecerão. Tamanhos será o holocausto que esse anticristo fará por não aceitarem a adoração dos judeus a eles. Então, aqui Paulo esclarece aos irmãos em Tessalônica que os seus parentes que morreram, pais, avós, família, eles vão ressuscitar com Cristo. E que as tribulações e privações que os tessalonicenses estavam vivendo ali, naquele momento no Império Romano, não significava que era o dia do Senhor, o dia da vingança. Não, porque primeiro vai se manifestar o iníquo. Primeiro vai haver o que eles chamam de apostasia. Essa palavra apostasia tem muita confusão, porque muitos pensam que é a rebelião da igreja, rebelião do cristianismo, a extinção do cristianismo, como na Europa, a diminuição de frequência dos cultos nas igrejas, incêndio de igrejas cristãs, não é? E paganismo cultural marxista, gramicista tomando conta, né? E ocultismo, satanismo do rock, metálica, e essa cultura satânica envolvendo os jovens, as crianças e os adultos e a cultura em geral da Europa, e o homossexualismo e os pecados sendo legalizados e sendo até mesmo sendo impostos, né, por uma visão cultural errada, errônea e depravada, de inversão de valores. Pensa que isso é apostasia, mas essa palavra no original, ela tem um sentido de sequestro, de rapto. Então o que Paulo está dizendo aqui é que haverá primeiro o arrebatamento, que ele esclareceu em 1 Coríntios 4, capítulo 15, versos 15 a 18, e que aí sim, depois, como Daniel disse, esse anticristo assinará um contrato de 7 anos com o governo de Israel, dos ortodoxos,
roupa preta, e eles irão sofrer a angústia de Jacó para se livrar desse anticristo, desse acordo, porque ele será quebrado no meio da grande tribulação, mas ele vencerá. Jesus voltará, etc. Então isso é um outro estudo do Apocalipse, do livro do Apocalipse nós faremos depois, para explicar como que os judeus vão escapar, muitos deles vão escapar dessa grande tribulação, até fugindo de Jerusalém e de Israel. Então aqui é o que o detém, é a igreja, é o arrebatamento, é o relógio de Deus que o detém. Alguém disse que é o Império Romano, não, o que detém é a hora da profecia. Nós já estamos aí 11 horas. Quando bater o ponteiro nas 12 horas, sim, aí a profecia vai se cumprir, o anticristo vai vir, a gente já vê o movimento deles aí nessa organização da saúde, querendo esse genocídio do Covid, né? Então a gente já vê aí o movimento dele de corrupção com os chineses, aí, com os comunistas, com os satanistas, chamado capa negra, né? Então, não estou dizendo que é os ortodoxos em si, né? Mas é aquela chamada cabala negra, aquele ocultismo, aquelas religiões secretas, aquele conhecimento secreto, místico, astrológico, etc., com entidades espirituais, de anjos, aí mexe com símbolo de Salomão e tal, que mantém o controle sobre demônios, etc. Toda essa bagunça da Babilônia que os judeus, em grande parte, conviveram no exílio da Babilônia e trouxeram e mantêm com interesse de dinheiro, avareza, aí, grandes famílias do dinheiro, trilionárias, movimentando a humanidade em genocídios, em guerras, aumentando em recessões, em depressões econômicas e aumentando e dobrando sempre a sua riqueza. Então tudo isso aí nós já vemos o movimento, principalmente da OCC, a Organização de Xangai, que estão ali os pagãos, os budistas, islamistas, comunistas, todos juntos para essa rota da seda, esse domínio da China industrial, de todos os empregos, né, da comida do mundo todo, o controle de tudo, biochip, vacina, Bill Gates. Então a gente vê toda essa conversa do cenário preparando um anticristo, agora a explosão no Líbano, aí que talvez tenha sido um contra-ataque ou um ataque, não há esclarecimentos ainda sobre o que ocorreu ali, mais de 100 vítimas. Então nós vemos guerras e ameaças de guerras e o Armagedon se aproximando em blocos, né? OCC e agora a América, a aliança do Brasil, da OTAN, para se defender desse poder maligno, anticristão, que está vindo com muita força no Brasil, com corrupção, etc. Todo esse cenário do anticristo se montando. Mas a igreja ainda detém o Espírito Santo, a obra missionária, a pregação, né, dos Estados Unidos, as lideranças cristãs. Aí nós temos o Trump, que é presbiteriano, né, que está com a Bíblia na mão, o Bolsonaro, que também confessa o cristianismo. Então a gente vê aí um movimento, uma luta espiritual, econômica e até militar, né, no ar, mas a igreja ainda está aqui intercedendo, orando Jesus no céu, né, segurando o relógio das 11 horas. Mas quando bater 12 horas, ele leva a igreja e aí o mundo vai ficar feio, né? Quer dizer, o Oriente Médio já está feio porque estão tirando os cristãos de lá, estão matando os cristãos e eles mesmo estão se matando lá cada vez mais. E nós vamos ver, irmãos, aí é profético uma guerra de Israel com o Irã, né? Isso aí é profético, falando as profecias de Isaías. Então é triste, é assombroso o que vai acontecer ali no mundo. Então, continuando, verso 7 do capítulo 2, com efeito o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo de que o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás com todo poder e sinais de prodígio da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados pelo todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, delitaram-se com a injustiça. Então veja que esse anticristo é exatamente essas articulações políticas, esse engano, né, que você vê toda hora aí na política, o governador lá de São Paulo com vacina dos chineses e lockdown e corrupção de remédios, de fármacos, né, desinformação da cura dos remédios baratos e todo aquele túnel de encaminhamento com
mentira, com manipulações, engano, né, injustiça, para poder construir sua riqueza com estrangeiros, né, traindo até a vida, a sobrevivência do povo brasileiro, cidadãos que votaram nele, né, confiaram nele. Veja os enganos que estão aí com os políticos. Então tudo isso o anticristo vai proceder dessa maneira. E vai ter também sinais, porque esses anjos caídos psicopatas, eles vão atuar. Ele apareceu aqui acima da capela com roupa púrpura, bonita. Eu pensei que era Jesus, e era um vulto, um rosto. Então, eles vão enganar. Se a gente não estiver atento e vigilante na escritura, nas profecias, eles vão enganar muita gente. Até o nosso velho homem pode ser enganado. Então, dependendo exclusivamente do socorro do Espírito Santo de Deus, da verdade e da graça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e na fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, nossa hora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console em vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então a gente vê aí evangélicos, né, do coro da igreja, e aí eles são muitas vezes de origem simples, e aí eles têm a oportunidade de adentrar uma universidade, uma faculdade, e quando chegam lá eles não estão preparados, irmãos, porque lá está então aquelas palavras, aqueles professores do comunismo, do satanismo ali, do anticristo, e estão ali manipulando, e ali querem transformar aquelas jovens em homossexuais, querem transformar elas em ateus. E às vezes os pais de crentes evangélicos entram adentro, principalmente essas universidades, faculdades públicas, sem saber de todo esse panorama, e perdem seus filhos. Aí eles casam, fazem casamento homossexual, eles caem na droga, eles caem no satanismo, e aquela mente é corrompida, aquela inteligência deles por esses professores. Dizem que o judaísmo e a Bíblia não presta mais para nada, que seus pais eram ignorantes, e aquele jovem, às vezes, em um ano, a sua vida vira do avesso, o demônio põe as suas garras em cima daquela pobre vida. Então, irmãos, os pais têm que ter muito cuidado com os filhos ao entrar em universidades, em escolas, tanto privadas também acontece. Então, nós temos que ter o amor à verdade, o amor a essa geração apostólica, messiânica, que foi a mais sábia, que deixou essa palavra registrada e preservada em manuscritos bons, quando a gente tem os bons manuscritos e faz o grego desses bons manuscritos e faz as boas traduções. E existem, vou falar depois, vou dar dicas das melhores traduções em português, como em italiano. Então, houve até um cisma quando eles corromperam o Novo Testamento no grego com manuscritos ruins do Novo Testamento. Então, depois eu vou falar sobre esse assunto. O importante é nós guardarmos a fé, mesmo essas más traduções que nós temos, elas têm muita coisa boa também, dá para usar. Eu estou usando uma que tem muitos erros, mas a gente, com o bom senso, com a ajuda do Espírito, a gente vence esses erros, né? Mas é melhor usar as melhores mesmo. Mas então, se nós tivermos amor a essa palavra, amor a essa doutrina, essa tradição que Paulo está dizendo, nós, com esse amor, vai nos proteger do anticristo, das suas mentiras, do comunismo, socialismo, dessa politicagem e desse satanismo, ocultismo, judaísmo, legalista, etc. Nós vamos ter muitos perigos na universidade, que faz a cabeça da gente, para a gente vencer com a palavra de Deus e com oração e jejum e vigilância constante do nosso velho homem, que está aqui ainda, né, e pode ser seduzido pelo tentador. Então é isso que Paulo fala: permanecer firme, guardar as tradições da palavra, da epístola que eu vos escrevo, da doutrina do Antigo Testamento, da Torá, né, dos profetas, como Jesus diz, dos salmos, etc. Vamos para o capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem,
Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes, porque quando ainda convosco os ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, e elas, porém, determinando, exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão, e vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Finalmente a saudação é de próprio punho Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim que eu assino, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Concluída a leitura. Então, irmãos, nesse último capítulo 3 da segunda carta de Tessalonicenses, Paulo trata de alguns assuntos aqui, que é a oração para que nós sejamos livres dessas privações, dessas perseguições anticristãs, porque a fé não é de todos. Então, muitos não vão crer na universidade, na faculdade. Você vai encontrar pessoas no trabalho, na empresa, na sua rua, na sua família. Você vai encontrar pessoas que não têm fé. E aí você toma cuidado, você ora, porque ele não te persiga, para que você possa ser consolado nessas privações e que o teu coração seja conduzido pelo Senhor no amor de Deus e constância de Cristo, da sua graça. Então nós temos que orar por nós mesmos, por nosso coração, por a nossa natureza do velho homem, que ela não venha a se levantar e a usurpar a nossa mente, que Satanás não venha botar julgo no nosso pescoço, nem cordão e nem amarras e algemas nas nossas mãos, nos nossos pés, possamos ser livres. Devemos orar nesse sentido para fazer o trabalho da obra de evangelização de Deus. E também ter cuidado com essas pessoas, mesmo irmãos da igreja, que andam desordenadamente. Aí é a questão da chamada malandragem, né? Não quer trabalhar, quer roubar, quer se aproveitar dos outros, quer enganar os outros. E esse não é um comportamento cristão. Então Paulo diz, abrir o olho, mas olha, não considerar aquele irmão, se for irmão, não considerar ele inimigo. Ele está passando por uma crise do velho homem, né? Do malandro, né? Uma vez, até para relaxar um pouco o estudo, uma vez eu fui pedir informação, era mais ou menos 10h30, 11 horas da manhã, dois homens estavam sentados no meio-fio de uma calçada, conversando ali num dia útil, né? E eles não me responderam, mas eles ficaram me olhando minha cara assim, né? Aí eu olhei, aí quando eu vi o que eu estava fazendo, eu reparei, disse assim, mas o que dois homens jovens, fortes, estão fazendo aqui 11 horas, sentados na rua, sem trabalhar, sem estudar? O que será que eles estão fazendo? Nem conheço ele, aí peguei o carro e ó, fui-me embora. Então, porque a malandragem, não é? Aí aquele homem cresce, às vezes por falta de orientação familiar, ele não se prepara com estudo, com trabalho, com a educação, com a disciplina, para ajudar a sua família, para ajudar a sua vida, construir o seu futuro. Então ele fica com essa vida desordenada, em baladas, em drogas, né? Em diversão, em prostituição, e vai levando o tempo, vai passando e ele vai perdendo o tempo e vai perdendo as oportunidades e ele vai sendo engolido pelas trevas, por Satanás. Daqui a pouco está no crime, aí daqui a pouco ele é condenado pela polícia, pelo juiz, ele vai para uma penitenciária e aí ele às vezes acorda dentro da penitenciária. Para que então você cair neste engano do mundo, do pecado, do velho homem, de Satanás? Não faça isso. Se arrependa dos seus pecados, vigie, olhe por a sua má natureza do velho homem, para que Deus frutifique na sua vida boas obras de estudo, de trabalho, para o bem da sociedade, para o bem da sua família e para o bem de você mesmo. Parece simples, mas não é. Por isso Jesus teve que dar a sua vida na cruz, derramar o seu sangue para cravar que essa nossa má natureza e vencer os principados do demônio. Então a palavra ele deixou nessa geração santíssima. Não vai ter professor melhor que essa aqui dos apóstolos, irmão. Não vai ter. Não vai ter sabedoria e ciência melhor do que essa. Não adianta procurar uma universidade no mundo todo, você não vai achar. Conhecimento mais elevado está aqui, verdadeiro, da graça, do perdão de Deus, está aqui nessa palavra, no Evangelho de Cristo e nas cartas apostólicas, os seletíssimos apóstolos.
E o Senhor Jesus foi a geração brilhante, de ouro. Não vai haver outra como essa. Não adianta. Não procure político, partido, não procure banco, não procure escola, não vai ter nada superior a essa geração aqui. Eu tenho muitas décadas que eu estudo a Bíblia, que eu vivo como cristão, já passei muitas coisas, já aposentei e trabalhei, já estudei e não encontrei, pelo contrário, eu encontrei foi miséria nessas instituições. Muita miséria, muita treva, muita ignorância. E hoje nós podemos ver tudo isso aí. Agora na Argentina eu vi um vídeo lá das moças universitárias com esse feminismo, com essa palavra agressiva, com essa corrupção da inteligência e do vocabulário para confundir os cristãos. É uma tristeza o que a gente vê, o que está acontecendo no mundo. Como Satanás está enrolando, preparando para o anticristo, para o Armagedon, para essas guerras mundiais, essas doenças mundiais. Mas aqui é o caminho, a doutrina apostólica dos excelentíssimos apóstolos do Senhor Jesus Cristo e o sangue de Jesus, é a vitória. O cálice da cruz que ele derramou para nós é a vitória. O óleo do Espírito Santo é a vitória. A palavra e o conhecimento e a luz do Epuranos acima de nós vem para nós. E a sua infantaria invencível dos bons anjos, guerreiros de espada de fogo, estão conosco. Não devemos temer todo esse mal. Então, Paulo termina dizendo que o Senhor da paz vos dê continuamente a paz, Shalom, em todas as circunstâncias. Todas essas circunstâncias nós temos a paz e a graça e o amor infindável, transbordante de Cristo, para uns com os outros na igreja e para com Deus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, concluindo com a bênção final. Paulo escreveu de próprio punho esta carta e endereçou aos irmãos de Tessalônica e a nós, hoje, para a nossa salvação. Você que quer aceitar Jesus, arrepender dos seus pecados, viver esse caminho da palavra com Cristo e o Espírito Santo, aceite-o agora nessa oração. Aceito Jesus, peço perdão dos meus pecados na cruz do seu sangue, que eles não sejam mais lembrados e que eu adentre a família de Deus, a doutrina e o caminho apostólico e messiânico de Jesus na cruz, até que venha o Senhor e na reunião do Epuranos com todos os santos dos cemitérios e que estiverem transformados, sejam vivos, sejam transformados. Amém, em nome de Jesus. E você que está se reconciliando com Cristo também faça essa oração. E você que está na paz de Cristo, Shalom, feliz dia dos pais, abençoe-os Deus, levantando o seu rosto, tendo misericórdia de ti, resplandecendo o seu rosto, te dando um Shalom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse que os falou ao oferecimento está na Igreja de Jesus.